Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Louvado seja Deus, uma boa noite a você que está aqui conosco hoje, boa noite você aí de casa, louvado seja Deus pela tua vida, glória a Deus por estarmos reunidos mais uma quarta-feira. Deus abençoe você e que a palavra do Senhor possa falar conosco poderosamente nessa noite, como sempre tem falado, e nessa noite não será diferente. Você crê nisso? Aleluia. Abra comigo tua Bíblia, o livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eu vou fazer diferente, eu vou pedir para você abrir lá em Atos capítulo 7, deixar lá, e eu vou ler o Eclesiastes capítulo 3, o único versículo que eu separei, e depois nós vamos discorrer toda a mensagem lá em Atos capítulo 7, e você vai entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Aleluia. Livro de Eclesiastes diz assim, no capítulo 3, verso de número 1, uma passagem completamente aí conhecida, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, te exaltamos, te adoramos, reverenciamos o teu nome, Pai. Te agradecemos pela tua presença que está neste lugar, pela tua presença que esteve conosco e está a todos os instantes, nos conduziu a estarmos juntos aqui nessa noite. Obrigado a Deus por cada vida que se encontra neste lugar, por cada vida que está nos assistindo, que irá nos assistir. Nós louvamos o teu nome, Pai, porque a tua palavra é santa e ela é poderosa, e ela foi aberta, foi lida, e como sempre que ela venha gerar vida aos nossos corações, que saiamos deste lugar nessa noite, Pai, e quem está aí na tua casa seja renovado, Pai, e vivificado, cheio da tua presença, restaurado para viver, ó Deus, tudo quanto o Senhor projetou para nós. Em o nome santo de Jesus oramos. Diminua-me, ó Deus, para que o Senhor cresça e seja glorificado e exaltado neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. O texto o tema da mensagem dessa noite é há um tempo. Você pode dizer comigo, mesmo de máscara, todo embelezado aí, máscaras combinando, louvado seja Deus. Há um tempo. Há um tempo. Há o tempo, né? O tempo, nós não gostamos de esperar muito. O tempo muitas vezes ele é nosso aliado e muitas vezes ele é nosso inimigo. E nós lidamos com o tempo de diversas maneiras. Nós vivemos num tempo, numa época em que tudo é para ontem. Você chega e quer a comida rápida, você chega e quer as coisas rápidas, você recebe uma proposta de trabalho e você quer que as coisas aconteçam da noite para o dia. Você marca o seu casamento e você não vê a hora do seu casamento chegar. Você descobre que a sua esposa, ou você que é mulher, está grávida. Aí você fica naquela ansiedade de 9 meses para poder pegar no colo, para poder ver o rostinho, enfim, tudo envolve tempo. E aí nós vivemos em uma época em que a pandemia veio e nos ensinou ou nos forjou a aprender a trabalhar com o tempo, né? Muitas pessoas que tinham aí as suas agendas corridas tiveram que reduzir as suas agendas. Pessoas que viviam aí praticamente trabalhando direto e dormiam 5, 6, 4 horas por dia, tiveram que aprender a lidar com o home office. Enfim, nós aprendemos e compreendemos nesse tempo de pandemia que o tempo ele não está nas nossas mãos, ou seja, não sou eu e não é você que dita o tempo das coisas acontecerem nas nossas vidas, mas todas elas estão debaixo do poderio do nosso Deus, e é Ele quem tem o tempo para todas as coisas, é Ele quem sabe todas as coisas, é Ele quem tem um tempo determinado para todas as coisas, e todas as coisas acontecem segundo o querer e a soberania e a soberana vontade de Deus. O tempo é dele. Por isso que eu pedi para você abrir lá no livro de Atos, esse livro escrito pelo doutor Lucas, no capítulo 17. Eu falei 17 ou 7? Então é o 7. Não fica com o 17 não, que mas o Estevão já tinha morrido lá no 7, como é que ele está no 17 agora? Nós não vamos falar sobre Estevão. Apesar de você conhecer um pouco sobre ele, Estevão ele foi considerado o primeiro mártir da igreja, o mártir da igreja primitiva, mas não é sobre Estevão propriamente, ou sobre aquilo que ele sofreu neste dia propriamente falando, que nós vamos relatar nessa noite. Nós vamos falar sobre algo que Estevão
contou. Quando Estevão estava à beira da morte, prestes a ser apedrejado, ele começa então a contar a história do povo de Israel. Ele começa a, como alguns estudiosos dizem, a resumir de certa forma o Antigo Testamento na parte em que diz respeito à história do povo de Israel. E ele vem com muita propriedade nos ensinar algo poderoso, e é isso que eu quero compartilhar com você nesses minutos em que o tempo nós temos é curto. Foi nos imposto, pregador pregar em meia hora é complicado. E aí a gente sempre conseguia passar 5, 10, 20. Aí vem uma lei que nos proíbe de falar até antes, depois das 9. Ou seja, o tempo não é nosso. Olha que bacana, né? E aí eu começo então a compartilhar com você, o Senhor compartilhar conosco, o que está no aqui em Atos capítulo 7, especificamente no versículo 17, ele começa a dizer assim, Estevão dizendo: e quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Aí ele está começando a contar então sobre o tempo em que o povo começa a se multiplicar, aquele povo que veio lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, e agora então eles estão eles vão se tornar cativos no Egito, eles vão crescer no Egito, e Faraó então ele vai se sentir ameaçado por aquilo que o povo pode fazer e tomar o trono dele. Então o povo de Israel começa a ser aprisionado no Egito. E é interessante que Estevão diz assim: e quando estava próximo o tempo, ou seja, a promessa foi lá atrás, mas quando estava próximo o tempo, então a primeira coisa que eu aprendo, a promessa tem um tempo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como você aí de casa se encontra nessa noite, mas eu quero dizer para você, se existe uma promessa, e se essa promessa de fato é de Deus, o tempo é de Deus, não é nosso. E quando estava próximo o tempo em que Deus, não o tempo do povo, não o tempo do faraó, não o tempo de Moisés, mas o tempo de Deus, em cumprir a promessa feita a Abraão, o povo então começa a crescer e se multiplicar no Egito. Então a primeira coisa que nós aprendemos, a promessa tem um tempo. Mas se você é ansioso, se você é acelerado, se você gosta das coisas para ontem, você vai ter que aprender que o tempo da promessa é de Deus e não é seu. Então é a primeira coisa que eu aprendo. A segunda coisa que eu aprendo está nos versículos subsequentes, que diz assim: até que se levantou ali outro rei, e este não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos, para que não sobrevivessem. A segunda coisa que eu aprendo, que durante o processo da promessa, as coisas podem parecer confusas. É interessante que havia uma promessa para aquele povo, e a promessa então, ela está prestes a se cumprir. É assim que Estevão está dizendo, no tempo de Deus, não no tempo do homem. Quando nós somos prestes a se cumprir, nós achamos que vai se cumprir amanhã, nós achamos que vai se cumprir daqui a pouco, mas daí as coisas começam a mudar o cenário. Talvez você que está me ouvindo, você estava com o seu casamento marcado. Talvez você que está me ouvindo aí, tinha tudo para a sua empresa deslanchar. Talvez você que está me ouvindo, tinha tantas coisas programadas para 2020, de repente surge o coronavírus. Aí você diz assim, mas é minha promessa, e aquilo que Deus colocou no meu coração, e o meu sonho, e aquilo que Deus já tinha manifestado, será que é da minha cabeça? Não, porque durante o processo da promessa, as coisas podem parecer confusas. Versículo 17, ele está dizendo assim: próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa. Aí quando esse tempo está próximo, surge um rei, e esse rei começa então a afrontar o povo de Israel. Ele começa a perseguir as crianças, aqui de uma forma bem resumida, Estevão está dizendo, porque havia de surgir o libertador no povo de Israel. E aí então ele começa a perseguir, a matar as crianças. E aí eu fico pensando na cabeça do povo de Israel, que é a nossa cabeça às vezes, mas a promessa não ia se cumprir. Nós não somos o povo escolhido,
Nós não somos aquele pelo qual Deus falou para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, e assim veio ao longo dos anos dizendo que Ele tinha uma terra para nós, Ele tinha uma herança, Ele tinha uma terra prometida, e agora nós estamos aqui enfrentando uma adversidade. Que promessa é essa? É a promessa que passa pelo processo, e o processo ele vem para tratar a minha e a sua vida, para tratar o meu e o seu caráter, para tratar a minha e a sua fidelidade, para tratar a minha e a sua fé, para que de fato nós reconheçamos que não é o nosso querer, a nossa vontade, do nosso jeito, mas sempre foi do jeito dele, por ele, para ele e para ele são todas as coisas. Glória pois a ele. E ele veio para nos ensinar que não mais nós vivemos, mas Cristo vive em mim. E agora, se Ele vive, a vontade é dele. Então Ele começa a trabalhar, Romanos capítulo 12, Ele começa a processar na minha mente o caráter, a mente de Cristo, para que de fato eu entenda que a vontade de Deus é boa, mesmo que não seja boa para mim, que de fato ela é perfeita, mesmo que não seja perfeita para mim, e que de fato ela é agradável, mesmo que não esteja agradável para mim. Mas eu tenho a mente de Cristo, porque eu estou inserido no processo, a fim de que eu obtenha a promessa, quando eu estiver preparado para usufruir dela. Aí a terceira coisa que eu aprendo, vem no versículo 20, que diz assim: por este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Versículo 21, quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó, Deus trabalhando, o recolheu e o criou como seu próprio filho. A terceira coisa que eu aprendo é que Deus está trabalhando, mesmo que não estejamos vendo. Aí Moisés nasce, Moisés fica escondido 3 meses, mas daí eles precisam abandonar. Como que vai ser? Vamos colocar num cestinho, vamos colocar lá no rio. E quem encontra esse cestinho? Quem encontra esse menino? A filha de Faraó, a filha daquele que tinha determinado que deveria exterminar as crianças. Agora ela recebe Moisés nos braços, ela leva Moisés para dentro do palácio, e o povo de Israel não está entendendo nada, mas Deus está trabalhando, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! E aí aquilo que parece confuso fica mais confuso ainda. Sabe por quê? Porque isso é fé, e a fé às vezes ela é inexplicável. E às vezes as pessoas querem compreender as coisas com ciência, querem compreender as coisas com estudos, mas Deus não se compreende. Deus Ele faz, Ele age, Ele opera, e o profeta Isaías diz que quando Ele opera, ninguém pode impedir. Quando Ele age, ninguém pode impedir, porque Ele é o eu sou, todas as coisas estão no domínio dEle. E Ele faz ou deixa de fazer segundo o teu querer e a sua vontade, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E aí às vezes nós nos pegamos tentando entender, mas como foi que aconteceu? Não quero entender não, querido, apenas acredite que Deus trabalhou, e Ele tem cuidado da tua vida, dia após dia, mesmo que você não esteja vendo. Pode estar tudo confuso agora, pode estar tudo bagunçado, mas a fé é isso, é eu acreditar que mesmo que meus olhos não estejam vendo a promessa de Deus, mas existe uma promessa, e existe um Deus que não é homem para mentir, não é filho do homem para voltar atrás, e se Ele falou, Ele vai cumprir. Aleluia, glória a Deus. E o versículo 23 continua nos ensinando. Estevão vai dizendo assim: quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou-o, o oprimindo, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés se aproximou de uns dos que brigaram e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando uns aos outros? Mas o que agredia o seu próprio repeliu Moisés, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como matou ontem o egípcio? A quarta coisa que eu aprendo: não interfira no processo, isso pode te prejudicar. Moisés, ele vê uma situação, e ele tinha no seu coração já, de que ele seria o libertador. Aí então ele vê um egípcio maltratando
humilhando, judiando daquele filho de Israel, daquele irmão dele, do povo de Israel. E ele fala: agora é minha hora, agora eu vou matar esse egípcio, eu vou agir em favor do povo de Israel, e eles vão compreender que eu sou o libertador. E aí ele faz isso, o egípcio morre. No dia seguinte, o povo de Israel está ali tendo uma treta, tendo uma desavença. Tem dois irmãos ali, eles estão ali tendo um momento de discussão, um momento adverso. E aí Moisés fala assim: agora eu vou lá e vou instituir a paz, porque ontem eu livrei eles, agora eles vão entender que eu sou o libertador. Aí ele chega lá e as pessoas não entendem, pelo contrário, eles dizem assim: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Mas no coração de Moisés estava tudo claro, estava tudo certo, existia uma promessa, mas não era neste tempo e nem desta forma. Quando eu e você agimos sem a direção de Deus, quando nós agimos porque nós temos de fato uma promessa, e nós queremos que essa promessa aconteça no nosso tempo, nós podemos estar prejudicando o desenvolvimento da promessa. Nós podemos de fato estar atrapalhando que a promessa se cumpra na nossa vida. Porque não é do meu jeito, não é da minha força, não é no meu conhecimento, não é naquilo que eu acho, é segundo o querer e a vontade dEle. Porque Ele sabe o amanhã das nossas vidas, Ele sabe até onde você pode ir, Ele sabe o que Ele pode fazer na tua vida e através da tua vida, Ele sabe o quanto você pode suportar, o quanto você pode aprender, o quanto você pode desenvolver, o quanto você pode crescer. Então se Ele está trabalhando, é porque Ele sabe aonde que Ele quer chegar, porque Ele está trabalhando para o bem daqueles que amam a Ele, e que foram chamados segundo o seu propósito. Existe um propósito de Deus, no qual o seu chamado está inserido, e Ele vai te capacitando dia após dia, a fim de que todas as coisas contribuam, para que o propósito dEle seja alcançado, para que o chamado, a promessa e tudo que Ele tem confiado a você e a mim, possa contribuir com o propósito de Deus nas nossas vidas e neste tempo. E aí então, a última coisa que eu aprendo, está no versículo de número 30. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Aí o versículo 31 vai dizer assim: Moisés ficou maravilhado diante daquela visão, e aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. A última coisa que eu aprendo, a quinta e última coisa, é que existe um deserto de Deus para nos forjar segundo o seu caráter. Porque não é o meu caráter, não são as minhas vontades, não é o meu achismo, não é o que eu penso, é o que Deus quer. E Deus não tem achismo, Deus não tem meio termo. Mas o deserto, Ele nos prepara para desfrutar da promessa, do chamado e daquilo que Deus confiou para você, daquilo que Ele sonhou para você. Pode ser que esse tempo de coronavírus tenha sido um deserto para muitos de nós, mas é no deserto que o Senhor forjou Moisés. É no deserto que Deus tirou de Moisés todo o Egito dele, para colocar nele o reino de Deus. Porque com o Egito, ele matava o egípcio, mas com o reino de Deus, ele liberta o povo de Israel. Porque o reino de Deus, ele não veio para manifestar aquilo que é humano, ele veio para manifestar aquilo que é sobrenatural. Quando Jesus ele vem para nos trazer o reino de Deus. Ele vem sendo o reino de Deus. Ele manifesta o reino de Deus. João Batista diz assim: é chegado o reino de Deus. Quando Jesus vai se aproximando, porque Jesus ele veio para trazer a justiça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Ou seja, Jesus ele veio para nos ensinar que nunca vai ser a minha e a sua vontade, nunca vai ser do meu e do seu jeito,
mas sempre será de acordo com o reino de Deus, porque Ele governa todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas, e mesmo em meio à pandemia, Ele não perdeu o controle de todas as coisas. Mesmo que tudo pareça bagunçado, mesmo que você olhe para o jornal e te dê um desespero, mesmo que você olhe para as redes sociais, gente, você olha para as redes sociais, dá crise de pânico. Mas aí eu lembro que o meu governo não é STF, o meu governo ele não é Bolsonaro, o meu governo ele não é de esquerda ou de direita. Não que eu não respeite, eu não estou aqui dizendo sobre partidos, eu estou dizendo que nós somos estrangeiros nesse tempo, e o nosso governo é celestial, e o nosso governo, ele permanece no controle da minha e da sua vida, da minha e da sua casa. Ele não perdeu o controle, mas todas as coisas fazem parte daquilo que Deus tem projetado para você, para mim, para sua casa e para minha casa. A promessa de Deus ainda continua em pé, comigo e com você. Ele não se esqueceu dela, mas Ele está trabalhando a fim de que você esteja pronto para receber, pronto para desfrutar, pronto para ser aquilo que Deus quer que você seja. Aleluia. Por isso há um tempo, e esse tempo não está no meu e no seu controle. Nós vivemos dia após dia de acordo com aquilo que Deus tem projetado para mim e para a sua vida. Por isso nessa noite eu te convido a não se desesperar, a não desanimar, a não desacreditar, a não se desfalecer, mas acreditar que tem um tempo, e o Senhor está no controle dele, e Ele está trabalhando, a fim de que você receba a sua promessa, a fim de que você viva o seu chamado, a fim de que você desfrute de tudo que Ele tem projetado para você, e através de você, porque Ele é o governador, o Senhor, o Rei da minha e da sua vida. Aleluia. Por isso eu coloquei aqui para a gente encerrar. Busque estar no centro da vontade de Deus, e verás que pode ir mais longe e viver coisas maiores do que os seus próprios sonhos. Porque o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou aí no seu coração, é o que o Senhor tem preparado para nós. Nós conseguimos contemplar algumas coisas, mas o Senhor Ele tem muito mais. Se você estiver no centro da vontade dEle, você vai a lugares que você nunca imaginou ir, você vai viver coisas que você nunca imaginou viver, você vai desfrutar de momentos que você nunca imaginou desfrutar, você vai vivenciar milagres que outrora estavam desacreditados, de pessoas, médicos, ciência disse que não era possível, mas Ele é o Senhor, e você no centro, você sente, vive, é manifestado e manifesta esse poder sobrenatural que vem do meu Deus, que vem do seu Deus, para a honra, glória e louvor do nome dEle. E eu encerro dizendo, para todas as áreas das nossas vidas, Deus já cuidou de tudo. Coopere com Ele, sonhe, invista em você, esteja alinhado, principalmente com os princípios do reino de Deus. Não deixe de buscar a Deus, não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de se consagrar, não deixe, porque Ele não se esqueceu de você, ainda que uma mãe se esqueça, e é difícil uma mãe se esquecer, mas ainda que ela se esqueça, e nós vemos que algumas se esquecem, o Senhor, todavia, não esquece da minha e da sua vida, da minha e da sua casa. Ele não se esquece de nós, mas Ele é Senhor e tem cuidado de todas as coisas. Por isso nessa noite eu quero orar, e eu quero que você vá para a sua casa com essa palavra. Há um tempo, e quem está no controle desse tempo, da minha e da sua vida, da minha e da sua promessa, do meu e do seu sonho, do meu e do seu chamado, de todas as coisas que nós temos confiado a Ele, é Ele, e não há ninguém melhor para cuidar de tudo do que Ele, porque nós nos perdemos, nós nos bagunçamos, nós fazemos aqui como Estevão estava contando acerca de Moisés, nós colocamos a nossa vontade, do nosso jeito, e às vezes nos precipitamos para ajudar a Deus, mas Ele é Senhor, e Ele tem cuidado de nós, e Ele sabe todas as coisas. No original, bom, quer dizer aquele que faz tudo completo. Aí Jesus, ele é indagado, questionado por um jovem que o aborda da seguinte forma: bom mestre, e ele diz assim: por que me chama bom? Bom é meu Pai. E Jesus estava dizendo assim:
porque eu ainda não completei aquilo que me foi confiado a fazer. Mas aquele que está no céu, ele já começou todas as coisas sabendo do fim. Ele é completo, ele tem todas as coisas completas. E se ele é bom, se ele é completo, ele sabe tudo e todas as coisas na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé. E são 9 horas, então eu vou orar nesses segundos que nos restam. E a palavra do Senhor, já há um tempo, para a minha vida e para a sua vida, é que nós devemos deixar de acreditar em palavras frustradas, em pensamentos frustrados, em palavras derrotadas que foram faladas acerca de você, acerca dos seus sonhos, acerca dos seus projetos. Eu quero que você se volte àquilo que o Senhor tem falado ao teu respeito. E quando o Senhor fala, Ele vai te corrigir, Ele vai tirar coisas de você que talvez você não queira que seja tirada. Ele vai tratar lá no fundo da sua alma, lá na ferida. Mas porque Ele sabe aonde você pode chegar, Ele sabe o que Ele pode fazer com a tua vida e através dela. E Ele quer sarar suas emoções, Ele quer limpar a sua mente, Ele quer limpar teu coração, Ele quer tirar de você todo medo, porque Ele é o verdadeiro amor. E a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Ele quer lançar todo medo fora nessa noite. Ele quer lançar todo rancor, toda mágoa, toda tristeza, toda decepção, toda palavra contrária, tudo aquilo que foi semeado, que caiu no teu coração, que não era para estar lá. Ele quer nessa noite começar a trabalhar em você de uma forma tão profunda, que quando você olhar para trás, você vai dizer: Senhor, obrigado, porque hoje eu sou e hoje eu vivo aquilo que o Senhor de fato projetou para que eu vivesse. E aí as coisas que você passou e que você viveu vão fazer parte do deserto, vão fazer parte do Egito, vão fazer parte do processo. Mas você vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Você vai desfrutar daquilo que os seus olhos ainda não estão vendo, daquilo que você ainda não está percebendo. Pode estar tudo confuso, mas Ele continua no controle, Ele continua sendo bom, Ele continua trabalhando. E a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor na minha vida e na sua vida. E é por isso, Senhor, que nós te louvamos nessa noite. Nós nos regozijamos diante da tua presença, nós nos alegramos diante do Senhor, porque o Senhor nos leva para nossa casa nessa noite. O Senhor abençoa esse meu irmão que está na sua casa, e daqui a alguns instantes irá desconectar de nós, mas estará conectado com o Senhor. E o Senhor nos alegra, o Senhor nos anima, o Senhor vivifica em nós aquilo que talvez estava enterrado, engavetado. E nós queremos, ó Deus, estar somente no centro da tua vontade. Nós não queremos ter tempo para ouvir aquilo que não vem de ti. Nós não queremos ter tempo para viver aquilo que não vem de ti. Nos ajuda a estarmos no caminho certo, nos ajuda a estar no centro, nos ajuda a viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, nos ajuda a ter paciência em meio ao tempo para aprender aquilo que o Senhor quer que aprendamos, para que nós venhamos a viver a promessa, o chamado, o milagre que o Senhor tem para mim, para minha casa, para meus irmãos e para a casa de cada um deles. Nós nos alegramos nessa noite, porque a tua palavra nos vivifica, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos corrige, mas ela também nos dá ânimo. E nós nos alegramos, Senhor. Seja conosco, mais e mais. Nós precisamos do teu Espírito Santo. Sem Ele, Pai, nada disso vai ficar enraizado em nós. Mas nos ajuda, Espírito Santo, a sermos ministrados pelos céus. Depois daqui, amanhã e todos os dias, até que o Senhor volte, para a glória e louvor do teu nome, nós oramos. E se você crê, aplauda Ele, glorifica e declare: Senhor, eu entrego tudo, eu rendo tudo, eu quero viver o teu tudo para a minha vida, em nome de Jesus.